Olá, tudo bom? O meu nome é Melissa Demário, sou professora de Direito Tributário e o nosso EBT Comenta de hoje é sobre a necessidade ou não do fisco se munir do mandado judicial para realizar a fiscalização tributária no domicílio do contribuinte. Bom, a questão da inviolabilidade domiciliar é direito fundamental, já esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal. O que isso diz? Diz que o Estado só pode adentrar ao domicílio do cidadão, do indivíduo, enfim, munido de mandado judicial durante o dia. Salvo aquelas hipóteses, enfim, de força maior que a gente já conhece. Nessa perspectiva, a gente tem que lembrar que a atuação fiscalizatória do fisco, em termos tributários, também é uma atuação estatal. E nessa medida, já digo para vocês de antemão que sim, é necessário, ao meu ver, mandado judicial, porque isso é um anteparo à ação do Estado. O Estado pode muito, mas ele não pode tudo. Se a gente pensar em fiscalização tributária, a gente tem que entender que quando o fisco entra ao domicílio do contribuinte, eles entram com o pé na porta. Eles entram para fiscalizar o ambiente, eles entram em todo o espaço do contribuinte e eles eventualmente carregam consigo computadores e todos e quaisquer documentos que poderão fundamentar um lançamento posterior. Nessa medida, muita gente diz o seguinte: olha, isso não dá, porque, enfim, isso inviabilizaria a própria fiscalização tributária, né? Mas isso não é verdade. Por quê? Porque, para isso, basta que a gente faça como já se faz em direito penal, ou seja, a autoridade fiscal responsável pelo procedimento se dirige ao juiz, explica a situação, fundamenta o pedido e, então, consegue mandado com o qual ele vai ter legitimidade para entrar no ambiente. Eu própria já acompanhei situações em que o Estado realizou fiscalização tributária sem que os agentes sequer tivessem documento individual de identificação. Isso é um perigo, porque eventualmente aquelas pessoas que dizem quem são podem não ser. Podem ser, enfim, pessoas tentando praticar algum ato criminoso, inclusive de furto, enfim, usando do acobertamento da suposta atuação fiscal. Bom, a União, ela já tem um certo cuidado com isso, porque apesar dela não contar com mandado judicial, ela tem uma atuação bem profissional. Então eles pedem lá um termo de início de fiscalização em que eles identificam qual é o órgão de fiscalização, quem são os agentes, inclusive apontados ali com matrícula, que estão entrando no estabelecimento, o que aquela fiscalização pretende, qual é o objeto da fiscalização e quanto tempo eles pretendem ficar nesse ambiente. Isso é o mínimo que se espera da atuação do Estado. Como eu disse, porque isso é uma proteção do indivíduo em relação a excessos da atuação de fiscalização e também em relação ao fato de que eventualmente aquelas pessoas podem ser outras que não aquelas que dizem ser. Essa discussão ela ainda é muito, mas muito incipiente nos tribunais, essencialmente por quê? Porque ela não é levada ao conhecimento dos tribunais enquanto argumento pela classe de advogados. E eu quero aqui lembrar que não compete ao judiciário construir esse argumento. Esse argumento tem que ser encaminhado, ele tem que ser veiculado pela atuação da classe de advogados, porque afinal somos nós que temos que, enfim, argumentar em prol do contribuinte. Tudo isso que eu estou trazendo aqui são argumentos, obviamente, construídos a partir da minha compreensão, mas não são de opinião, eles são, enfim, fundados no que a gente tem hoje em termos de ordenamento jurídico, e eu trago esses argumentos para que a gente possa pensar, ao menos inicialmente, de forma crítica sobre a atuação do Estado, porque eventuais lançamentos fiscais feitos sem base legal, eles vão importar em eventual anulação do lançamento, em razão da aplicação dos frutos da teoria da árvore proibida. Tudo aquilo que vem do ilícito, também ilícito é. É isso aí, pra gente pensar um pouquinho.